vida, esteja nos dirigindo nos argumentos, Senhor, no discurso, também que o Senhor seja com a compreensão dos teus filhos, Senhor, acerca desta palavra, Senhor, e que, ó Deus, de maneira especial, tanto eles como nós, possamos ser edificados, Senhor, consolados, confortados, fortalecidos e guiados pela tua palavra. Por isso, vem ser conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós paramos as exposições no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, paramos para que nós pudéssemos passar aquelas 11 semanas estudando sobre a Reforma Protestante, começando com os eventos que se iniciaram com Pedro Valdo no século XII, até Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, John Knox e João Calvino no século XVI. E durante 11 semanas nós estivemos falando coisas acerca da intervenção de Deus na história, fazendo com que uma reforma ocorresse no seio da igreja e 500 anos depois pudéssemos estar lembrando dela e celebrando não apenas com os irmãos da igreja, mas celebrando com os irmãos do mundo todo. Pode sentar já, irmão. Uma das coisas, só abrindo parênteses, que chamou a atenção dos irmãos, e alguns irmãos estavam impressionados, é o vulto mundial que ganhou a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Infelizmente, uma pessoa que desconhece a história, ela só olha para a Reforma Protestante como um evento religioso, que mudou e dividiu a Igreja Católica. Só que a Reforma Protestante, ela não mudou a Igreja só. Ela mudou o mundo. Parte da maneira como o mundo funciona nos nossos dias, quer em termos políticos, quer em termos sociais, quer em termos educacionais, deve-se à Reforma Protestante. Essa semana eu fui participar de uma entrevista na rádio, e antes da entrevista eu estava dizendo para a jornalista que estava me entrevistando na rádio que nós só poderíamos estar lá numa cidade onde existem pessoas de vários credos, falando para todo mundo daquilo que nós cremos de maneira absoluta. Isso se tornou possível em primeiro plano por causa da Reforma Protestante. O primeiro tratado de liberdade religiosa foi escrito por um reformado. A primeira reivindicação de que a imprensa, liberdade de imprensa, que a imprensa pudesse ter o direito de escrever a verdade dos fatos, foi escrito e foi apresentado por um reformado. Como vimos em Lutero, a estrutura de ensino que funciona no Brasil hoje, quem criou foi Martinho Lutero. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. De onde vem isso? Vem da Alemanha de Lutero. E mais sistemas educacionais que são aplicados a esse curso, que foi criado pelo auxiliar de Lutero, Melanchthon, que são usados em mais de 100 países do mundo. Porque nós temos o privilégio, ainda que o PT esteja tentando impedir isso, e a turma do PT lá, aliada a ele, porque nós vivemos num país democrático. Quem deu o primeiro passo para isso, para formular esse tipo de ideia de governo, foi a Reforma Protestante. Ensino público gratuito, Reforma Protestante. Hospital público, Reforma Protestante. Saneamento básico nas cidades, Reforma Protestante. Genebra foi a primeira cidade da Europa que teve um sistema de esgoto. Então, nesse sentido, não foi uma mudança espiritual, se bem que a mais importante foi. Mas a Reforma Protestante trouxe um impacto mundial. Infelizmente, nós não quisemos passar muito tempo falando sobre essas coisas, mas o movimento ocorrido no século XVI, denominado de Reforma Protestante, de onde nós viemos em segunda instância, a primeira é lá do Pentecostes, trouxe mudanças não apenas religiosas, mas a Reforma Protestante mudou o mundo. Então, por 11 semanas nós falamos sobre a Reforma Protestante, e agora eu já estava incomodado por estamos gastando muito tempo falando em história do culto, quando nós sabemos que a nossa reunião diante de Deus, como povo de Deus, tem como propósito ouvirmos a voz de Deus para a nossa vida. Então hoje retornamos aonde paramos, no capítulo 19, início do capítulo 20.
Paulo, a cidade de Éfeso, foi uma cidade onde Paulo mudou um pouco aquela sua estratégia de missões. Ele vinha com seu grupo, com um grupo de missionários que o auxiliava, e ele plantava igrejas e depois instituía um líder, um presbítero naquela igreja e partia para outro lugar com a sua equipe missionária. Lá em Éfeso não. O campo era muito promissor, a cidade era grande, muita gente afluía de todos os lugares. Então, além de Paulo exercer a pregação do Evangelho, normalmente como ele fazia, ele se reuniu com um grupo de pessoas numa escola chamada Escola de Tirano, e por 2 anos ele treinou essas pessoas. Vez por outra, alguém me pergunta por que é que uma pessoa que se dedica integralmente à obra, ele precisa fazer um curso. Não é necessário que uma pessoa para ser obreiro ou pastor tenha curso de teologia, gente. Mas é importante que faça. O treinamento nos ajuda a lidar com as questões do cotidiano nas mais diversas áreas da prática eclesiástica de maneira mais tranquila, de maneira mais equilibrada, de maneira mais inteligente. Então, Paulo, ele passou 2 anos treinando um grupo de pessoas. Ele encontra 12 lá, que eram aqueles discípulos de João Batista, que ainda não sabia que Cristo veio, nem que o Espírito Santo tinha sido derramado, e aí ele fala que Jesus Cristo veio, ora por eles, e aí o Espírito Santo é derramado sobre eles, e ele treina esse grupo, e a Bíblia diz que desse grupo e do treinamento que Paulo deu para ele, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Nós temos lá nas cartas de Apocalipse, primeira carta, Éfeso, e depois vem Esmirna, Pérgamo, tal, até a Laodiceia. É uma espécie de ferradura, meia ferradura saindo de Éfeso. Então, possivelmente, aquelas igrejas do Apocalipse foram fundadas pela obra missionária feita por esses que Paulo treinou. Então, Paulo não apenas pregava com seu grupo, mas agora ele treina pessoas, porque quanto mais gente preparada para anunciar o Evangelho, melhor. Então é necessário que haja um preparo, é necessário que as pessoas entendam, não apenas, se como cristãos nós temos a responsabilidade de aprender para poder dar testemunho da nossa fé àqueles que nos perguntam, imagine para aquele que se torna líder para treinar esse cristão a dar a resposta para ele. Então, Jesus Cristo passou 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, treinando os discípulos antes de voltar aos céus. Paulo treina essa equipe, é o primeiro seminário teológico que nós temos conhecimento na história, e a partir daí ele vai. Não foi fácil para ele, porque o trabalho foi tão bem feito, gente. E eu estava dizendo em Santa Rosa que a ideia aqui é como se abrisse uma igreja evangélica em Aparecida, lá em São Paulo. E pouco tempo depois, cerca de 2, 3 anos depois, você chegasse no dia da Aparecida e simplesmente não tivesse quase ninguém para assistir às missas. Por quê? Estava todo mundo lá na igreja evangélica. Foi isso que aconteceu com Paulo aqui em Éfeso. E aí a experiência de Paulo, ele não saiu por causa disso, mas a experiência de Paulo terminou com aquele tumulto dos fabricantes de medalhinha de estatueta da santa deles lá, da Diana dos Efésios, que estava simplesmente caindo e eles iam à falência. Então eles tentam armar uma situação falsa, como o foi nas demais cidades, que Paulo foi perseguido e teve que sair correndo, né? E só que o responsável em estabelecer os julgamentos em Éfeso era um homem muito justo, e ele não caiu na lábia dos acusadores, e ele simplesmente reconheceu o cristianismo em Éfeso como uma religião que não traz nenhum problema para a sociedade. E a partir dali, Paulo e os crentes poderiam viver e expressar a sua fé livremente. E aí, depois do tumulto que houve, que não chegou a um fim nenhum, de Demétrio Oríveis com aquela turma das estatuetas, Paulo agora vai e se despede dos irmãos. E agora ele quer ir para Jerusalém, mas ele quer cumprir não uma promessa que ele fez, mas ele quer deixar claro para os apóstolos em Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, que ele vai honrar o compromisso que ele fez com eles, quando o concílio de Jerusalém reconheceu ele como apóstolo aos gentios. Oficialmente, Paulo foi declarado diante da igreja de Jerusalém como apóstolo aos gentios. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10. E é no verso 10 que eles dizem que ele vá para os gentios, a igreja reconhece ele, mas que ele se lembrasse dos pobres.
E nesse interim da obra missionária de Paulo, a igreja de Jerusalém passou a passar muita necessidade. Ele vai deixar claro aqui no texto, né? Ele se despede aqui, abraçando os seus irmãos, e aí ele vai em rumo a Jerusalém. Só que o que acontece? Como os irmãos de Jerusalém estavam vivendo em extrema pobreza, e aqui é uma coisa básica, né? Eles não estavam vivendo em extrema pobreza porque não tinham fé. Eles estavam vivendo em extrema pobreza por causa da fé que tinham. Então hoje, infelizmente, essa turma da teologia da prosperidade aí, eu não sei como é que eles conseguem arrancar das escrituras textos claros acerca da possibilidade de uma pessoa fiel a Deus, cumprindo a vontade de Deus, passar necessidade aqui nessa vida. Nos selos de Apocalipse nós vemos isso lá. Nas cartas, a segunda igreja de Esmirna, 2 igrejas são consideradas igrejas fiéis nas 7 cartas. Uma é a de Esmirna. E aí, quando começa Jesus a falar para a igreja, ele diz: eu conheço a tua pobreza. Só que a palavra usada para pobreza ali não é uma pessoa que é medida pela classificação que é dada para determinar quem é pobre ou não. A palavra pobreza ali é uma palavra usada para uma pessoa que não consegue ganhar diariamente o suficiente para satisfazer as necessidades básicas dela, para sustentar ela viva. Uma pessoa que ganha menos que isso é extrema pobreza ali. E Jesus está dizendo isso para uma das igrejas, ou os estudiosos dizem, a das 7 a mais fiel a ele que tem. Então é possível uma pessoa ser crente, ser fiel a Deus e ser feliz e ser pobre, e muito pobre. Não é maldição, não é falta de fé, como infelizmente esses hereges ensinam por aí. Então a igreja de Jerusalém estava vivendo em extrema pobreza porque tinha fé. Não era por falta de fé. Se você pegar a lista de Hebreus capítulo 11, gente, eles passaram fome, sofreram um monte, e eles sofreram por causa do testemunho da fé que eles davam, porque tinham fé e não por causa de falta de fé. Então a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, e agora Paulo vai cumprir a promessa, não é? Que fez de que ele iria se lembrar dos pobres e iria auxiliar os irmãos que estivessem vivendo em extrema pobreza. E aqui Paulo faz o quê? Ele vai levantar uma oferta nessa ida para Jerusalém com os irmãos gentios, para abençoar os irmãos judeus. Isso era importante, gente. Primeiro, muitos irmãos de Jerusalém tinham dificuldades extremas em aceitar um não-judeu dentro da igreja. Era uma coisa muito complicada. Então alguns não conseguiam aceitar. A gente já expôs o capítulo 15 aqui, vimos a confusão que deu ali. A liderança da igreja foi que bateu o martelo, mas mesmo tendo divergências dentro da comunidade em relação a uma pessoa não judia ser aceita por Deus como salvo. Então Paulo, os irmãos de Jerusalém, inclusive esses que tinham dificuldades de aceitar os gentios, essa barreira poderia ser quebrada se eles vissem que os gentios estavam demonstrando a eles um amor genuinamente cristão, um amor incondicional que não levava em consideração a imposição dele, mas simplesmente estava disposto a ajudá-los apesar de. Então Paulo possivelmente pensava que com essa ajuda ele poderia quebrar essa barreira. Segundo, era a consciência de que a igreja de Jerusalém, ou a igreja de Éfeso, ou a igreja de Filipe somente, é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é composta por irmãos nascidos de novo que se reúnem para cultuar a Deus em qualquer lugar do mundo. E eles são nossos irmãos, ainda que não estejam aqui. Então essa ideia da igreja como um corpo composto por pessoas de várias localidades que são irmãos, como se congregassem todos no mesmo lugar. Então Paulo simplesmente ele pode ensinar os irmãos a ter uma visão clara da igreja invisível, como a gente diz, né? Composta de todos aqueles que expressam a sua fé em Jesus Cristo, espalhados por todo o mundo, juntamente com aqueles que já partiram.
Então, todos aqueles que creem em Cristo fazem parte dessa igreja. Então, uma série de lições para as igrejas seriam transmitidas a partir desse momento. Então, Paulo, para cumprir essa promessa, ele dá uma volta pelas igrejas que ele havia aberto nas regiões ou nas viagens anteriores, a fim de recolher donativos para os crentes de Jerusalém que estavam padecendo. Ele vai para a região da Macedônia e Acaia, onde ele fundou igrejas. A Macedônia era a menina dos olhos de Paulo, parece, porque em todas as viagens, ele abriu na primeira viagem, na segunda passou por lá e na terceira foi lá de novo ver como era que estavam os irmãos. Essa nova parte, nós estamos no final, né? No último, a gente disse que quando abriu o livro de Atos era um sermão que tinha como texto principal Atos 1:8. Aqui nós temos mais um sermão 20 ao 28, fala da última etapa da vida de Paulo, e esse sermão pode ser dividido em 3 ou 6 partes, dependendo como você achar melhor. Dividir essa parte, então um escritor do Novo Testamento, um comentarista, ele divide em 3 partes, né? Ele fala dessa última terça parte do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, da seguinte maneira: a primeira parte, a viagem de Paulo para Jerusalém, cumprindo aquela promessa lá de Gálatas 2:10, que ele fez lá ao concílio de Jerusalém, de que ele não esqueceria dos pobres, e agora ele está trabalhando para levantar recursos para que os irmãos de Jerusalém possam ter a ajuda para a sua manutenção pessoal. Então, primeira parte, a viagem de Paulo a Jerusalém. Segundo, a sua prisão na cidade de Jerusalém. Segunda parte, o discurso. E a terceira, sua viagem para Roma. Paulo foi preso e foi morto em Roma, né? Então, nesse sentido, nós temos essa última parte do 20 ao 28 lá. Já John Stott, ele faz 6 divisões aqui nesse livro, né? Ele divide o livro em 6 partes. Ele faz uma comparação entre a missão de Paulo e a missão de Jesus Cristo, e ele deixa isso de maneira... e agora deu um aperto. Não anotei o número da folha, a folha se perdeu aqui, então eu vou pelo texto. Então ele divide em 6 partes, fazendo uma comparação entre a obra de Jesus Cristo e a obra que Deus realizou através da vida de Paulo, tecendo algumas semelhanças, sem, de maneira direta, ele fazer uma comparação exata, porque Paulo não veio para morrer para salvar o mundo. A obra de Cristo, ela é distinta de qualquer coisa. Mas ele diz, primeiro, que Jesus foi para Jerusalém acompanhado dos seus discípulos, Paulo também. Jesus pelo menos recebeu 3 profecias quando foi para Jerusalém com seus discípulos acerca do que aguardava ele lá. Paulo também. Nós vamos ver nesse 20, do capítulo 20 ao 28, essas profecias. Então, uma série de similaridades. Paulo, ele estava disposto a sofrer, experimentar os sofrimentos que ele já sabia por causa da obra de Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos ver uma das mais famosas, do versículo 21 e 22 do capítulo 20 aqui, quando ele vai dizer que a única coisa que o Espírito Santo revelava a ele é que de cidade em cidade o esperavam cadeias e tribulações, e ele vai chegar a ponto de dizer que está disposto a morrer, e morrer com alegria, se for para cumprir o chamado que Deus deu a ele. A mesma coisa que Isaías fala de Jesus, a mesma coisa que o escritor aos Hebreus fala sobre Jesus Cristo, que ele foi para a cruz com gozo, com alegria, porque ele estava visando o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele estava visando aquilo que a sua morte iria produzir. E lá no capítulo 2 de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que por intermédio da sua paixão e morte, muitos filhos seriam conduzidos à glória. Então, 6 semelhanças acerca da obra que Deus fez na pessoa do seu filho, e que são semelhantes à vida de Paulo. Então aqui ele sai de Éfeso, e aqui é um momento de tranquilidade, apesar daquele alvoroço, né? Para nós que
temos estudado Paulo, ele foi açoitado, foi preso, ele teve que ser colocado para fora da cidade pelos irmãos e aí por diante. Então aqui é um daqueles momentos zen de Paulo, né? Porque ele não precisou se preocupar com a confusão que estava armando. Deus usou as autoridades romanas para poupá-lo e para guardá-lo. E isso é o que eu digo, né? O livro de Atos, ele está o tempo todo sussurrando no nosso ouvido a verdade de que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os lugares. Não existe um só momento da nossa vida que nós possamos nos deparar com uma situação que Deus tenha largado a nossa mão e abandonado. Ele está lá. Ele está lá. E a gente precisa acreditar nisso, né? Essa semana, no dia que eu estava com uma crise lá, e é complicado, para quem já teve problema no rim, não dói, queima, e dá vontade de gritar e você tinha que gemer, e eu estava gemendo uma música, né? E eu depois fui dizer para a Ana, né, aquela música Cruz no Chão, né? O celular do Carrasco, martelo na mão e tudo mais, e eu estava dizendo para ela que eu precisava me lembrar na hora da dor, que a dor dos cravos foi maior. Então eu não tinha motivo nenhum para ficar desesperado, eu podia ficar tranquilo. Ele sentiu uma dor pior que a minha. E se ele sentiu pior que a minha, eu não vou ficar aqui batendo perna e dando chilique por causa de uma dor menor que a dele. Então eu preciso me lembrar disso. É o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 3. Que nós devemos lembrar do que ele padeceu na cruz. Para que a gente não desfaleça na hora que a gente estiver passando por alguma dificuldade. Então, nesse sentido, o livro de Atos ajuda, porque o tempo todo no livro de Atos, conduzindo a vida de Paulo, conduzindo a vida da igreja, Jesus Cristo está ecoando aquilo que Mateus registrou no último versículo do seu livro. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ver, pela fé ele está lá. E se ele disse que estaria, ele está lá. Então aqui Paulo recebeu aquele momento zen, de refrigério. Ele pôde sair de uma cidade programando a sua ida. Só que, mais uma vez, a mão de Deus aparece na história. A vida do seu povo é governada por Deus, porque Paulo, mais uma vez, faz planos e Deus desfaz os planos de Paulo. Paulo quer ir para Jerusalém por um caminho, Deus coloca uma barreira lá. Então aqui, e havendo andado por aquelas terras e exortando com muitas palavras, veio à Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então Paulo tinha um plano, ele iria até Corinto, e de Corinto ele pegava um navio e ia para Jerusalém, porque isso facilitava, encurtava a viagem e aí por diante. Só que Deus foi lá e colocou a sua mão para que Paulo tomasse outra direção. E a gente enxerga a mão de Deus não apenas aqui. Estudando sobre Calvino, ele foi o maior dos reformadores assim, o que deixou um benefício maior, porque ele registrou de maneira organizada tudo aquilo que dizia a respeito à expressão de fé dos pregadores e dos irmãos que foram alcançados na Reforma Protestante. Só que Calvino, ele não queria se envolver com essas coisas, essa confusão de igreja, de reforma, ele não queria, ele queria ser um professor, queria estudar, queria dar aula, preparar o povo e mandar o povo para o inferno, né, para a luta. E só que quando ele vai nesse propósito para ir para Basileia e estabelecer morada em Estrasburgo, quando ele está indo para lá, Deus me coloca uma guerra na estrada, no meio do caminho. E aí, por causa dessa guerra que tinha no meio do caminho, ele teve que desviar e caiu em Genebra. Escureceu, ele queria dormir indo embora, só que Deus tinha uns fofoqueiros gospel de plantão, né? Que viu ele entrar na hospedaria e aí já contaram para Guilherme Farel, e por causa daquela hiper mega maldição que Farel lançou sobre ele, ele ficou em Genebra e realizou a obra que realizou. Então ele queria ir por aqui. Deus disse, não, por aqui não, você vai por aqui, porque Deus tinha um plano nisso. Se Deus chamou, Deus tem um plano. Então Paulo, ele tentava viajar até Corinto. Aqui no versículo 3, Grécia é Corinto, tá? Aí eu acho interessante que a gente lê 2 versículos, parece que ele saiu daqui e foi para Sombrio, mas na verdade isso aqui demorou meses.
E aí ele queria pegar o navio, só que ele foi avisado que os judeus estavam querendo armar uma para matá-lo. E a coisa mais fácil de fazer isso era o quê? Paulo entrava no navio e os judeus compravam uma passagem e entravam também. Chegava lá no trajeto da viagem, pegava Paulo e jogava no mar. Era um projeto Jonas. Mas ele foi avisado e aí ele volta pela Macedônia e aí nós vemos a mão de Deus. Só que agora a coisa fica diferente, né? Porque já que os judeus estavam pensando em armar uma cilada para matar Paulo, ele vai com o guarda-costas. Não tem outra explicação aqui. Talvez fosse os guarda-costas por causa do dinheiro, né? Nós não temos a ideia do tamanho da oferta. Mas a partir desse momento, Paulo, ele viaja rumo a Jerusalém acompanhado de 7 guarda-costas. Eram companheiros de viagem, alguns irmãos enviados pela igreja para estar com Paulo. E aí depois dessa armação, diz aqui no verso 4, e acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo, e indo adiante, o esperaram em Troade. Então havia uma comitiva de 7 pessoas que estavam caminhando com Paulo. Paulo não era alguém que gostava de viajar sozinho, mas ainda quando ele teve que viajar sozinho, ele tinha plena consciência da presença e da mão de Deus guiando a vida dele. Eu volto a dizer, não é porque Paulo é apóstolo, a promessa de que estaria conosco, nos guardando, nos fortalecendo e tudo mais, nunca nos desamparando, foi dado para a igreja, de maneira geral. Então, da mesma maneira que como alguém que participa do ministério, eu posso dizer, olha, eu tenho plena convicção de que para onde eu for, Deus vai estar lá, qualquer membro da igreja pode ter essa consciência. E o momento mais importante disso é na hora que a coisa fica preta. Então está tudo escuro, mas a luz está lá. E você sabe disso, você não precisa ver. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E essa segurança ninguém pode tirar de nós, ainda que nós nos utilizemos desses recursos de proteção, gente. Paulo não disse, eu vou para o navio porque Deus vai mandar os anjos lá para jogar esses caras. Não foi não. Nem Pedro, né? O último relato de Pedro que a gente tem no livro de Atos é fugindo da perseguição. E ele foge e não temos mais notícia dele. Possivelmente porque a partir do capítulo 16, Lucas começa a escrever, não de uma pesquisa que ele fez, mas ele começa a escrever aquilo que ele viu. Ele é uma testemunha ocular de tudo isso aqui. Ele era um da equipe. Por isso que o nome dele é citado, ainda que não esteja aqui. Sópate, aí vem Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, uma lista boa para encontrar nome para filho, né? E o último, ainda que não esteja citado, Lucas está lá, tá? Ele vai escrever mais na frente, e nós, então ele fazia parte desse grupo que estava acompanhando Paulo, porque essa história ele não ouviu de ninguém, ele presenciou e participou, tanto que no fim da jornada de Paulo, quando Paulo estava preso, antes de morrer, o único que estava com ele lá era Lucas, cuidando dele. Então, a mão de Deus estava sobre a vida de Paulo aí. Então, ele eles iam para Troade, né? Depois ele vai dizer, depois dos dias dos pães ázimos, Paulo possivelmente queria chegar em Jerusalém na festa de Pentecostes. Pães ázimos aqui é a festa da Páscoa. Depois do dia dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estiveram 7 dias. Na primeira viagem, Paulo passou por essa cidade, né? E nós trabalhamos aquela questão da agenda de Deus e não da nossa agenda. A nossa agenda pode falhar, de Deus nunca. Então Paulo passou por algumas cidades que eram propícias para pregar o Evangelho. Cidades portuárias, onde vinha gente de muitos lugares e circulavam por lá para pregar o Evangelho. O Evangelho se espalhar, eram umas cidades ótimas, só que Paulo não deu uma palavra, e a gente ficava se questionando por que ele não parou aqui. Só que no que diz respeito à cidade de Troade, né, ele
fundou uma igreja aqui, na sua terceira viagem missionária. Ele fala isso na sua segunda carta aos Coríntios. Então ele funda uma igreja na cidade de Troade e agora ele volta para visitar essa igreja e lá participa de um culto com os irmãos. E eu acho interessante aqui, nessa participação de Paulo com os irmãos no culto, existem algumas lições que definem, um exemplo, como nós devemos celebrar um culto ou, de alguma maneira, que critérios nós podemos definir para estabelecer a realidade de um culto genuinamente bíblico. Quando eu estava no debate ou na entrevista lá em Sombrio, me perguntaram, depois de haver falado tudo acerca do que deu para falar no tempo e que eu achei melhor colocar, acerca da igreja medieval, católica e tudo mais, e o motivo pelo qual houve um rompimento, principalmente o carro-chefe foram as indulgências. Ela se volta para a igreja evangélica hoje e diz que hoje tem igreja evangélica que vende indulgência, né? E aí, como é que vocês lidam com isso? Ela vai perguntar se a igreja precisava de uma reforma. Eu disse, olha, primeiro, nós precisamos estabelecer critérios que possam nos ajudar a definir o que é uma igreja evangélica e o que não é. Eu acho que o primeiro passo para pensarmos numa mudança radical numa igreja como a brasileira, que tem nome evangélica e que em boa parte delas esse nome não deveria estar lá, é a questão de critérios. Se alguém lhe pergunta o que é uma igreja evangélica, o que você vai dizer para ela? Se você for olhar para as placas, não existe um padrão, não existe um critério. Mas lá, quando houve a reforma, existia um padrão criterioso. No nosso caso será mais difícil, porque nós temos que lutar contra a seita de fora e as seitas que levam o nome dentro. Tem o nome evangélica, mas é seita. O tipo de pregação, o tipo de prática, o tipo de vida, o tipo de ênfase, o tipo de sonho, de propósito de vida, tudo mais, não tem nada a ver com o evangelho. Então aqui, quando a reforma se estabeleceu no século XVI, se você perguntasse para qualquer reformador, como é que eu sei se uma igreja é genuinamente evangélica? Ele iria dizer, por força da diferença entre o protestantismo e o catolicismo, ele iria dizer, se você chegar numa igreja e o centro do culto for a pregação expositiva da palavra de Deus, e eles celebrarem a ceia e o batismo de maneira bíblica, pronto, ali está uma igreja evangélica. 3 critérios foram estabelecidos. Por quê? Porque na igreja católica o centro é a missa, não é a pregação. Não tem 2 sacramentos, se for usado esse nome, tem 7. E o da ceia não é celebrado da maneira correta. O fiel não pode participar do cálice do sangue, porque quem tem o poder de conferir a graça da salvação para o fiel é o padre, quando toma e ora. Então, nesse sentido, era uma coisa simples. Qual é o centro? É a pregação da palavra. E que mais? A prática da ceia e do batismo de maneira bíblica. Onde é que nós vemos isso? Em primeiro plano, aqui nesse texto que nós vamos ler. Então aqui nós temos as marcas que identificavam, pelo menos na época da Reforma Protestante, uma igreja genuinamente evangélica. Além de uma atitude curiosa da igreja que nos chama a atenção, mas já vendo o livro de Atos a gente já trabalhou isso. Diz assim, e no primeiro dia da semana, ele passou 7 dias lá em Troade. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Isso era uma prática normal. Eles celebravam a ceia todo domingo na igreja primitiva. Era uma marca. Dependendo da cidade, tinha vários cultos. Inclusive na igreja de Jerusalém tinha culto todo dia, porque eles importaram a prática judaica. E outros lugares não, mas qual era o dia que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor? No primeiro dia da semana. Essa era a marca, era o dia em que eles celebravam a ceia. Então Paulo passou 7 dias lá, tinha que viajar na segunda-feira, então ele aproveitou para participar do culto naquela noite. Então, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, que era a expressão que era dada para a participação da ceia, Paulo
que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Um exemplo, numa igreja genuinamente evangélica, biblicamente falando, se existe uma coisa que não tem, é pregação longa. Pode ter qualquer coisa longa, pode ter um louvor longo, pode até ter uma oração longa, pode ter um testemunho extremamente longo, mas nunca um sermão longo. Se o sermão foi longo, o problema não está no pregador, está na falta de fome da palavra de Deus, daquele que está dizendo que o sermão foi longo. Então aqui, o sermão propositadamente longo de Paulo fez um morrer. Um morreu no culto, por causa, não aguentou, cochilou no sermão. Morreu e Paulo foi lá e ressuscitou ele. O Eutico morreu, caiu da janela. Imagina ele cair, está sentado na janela do terceiro andar, cair, pau, no chão, estatalado. Então, gente, para crente nunca existe pregação que seja longa. Não existe. O que falta é apetite espiritual. Então o problema está nele. Então aqui Paulo, de propósito, alongou e prolongou a prática até a meia-noite. Esse culto foi à noite. E Paulo pegou a palavra e até meia-noite ele pregou. Ele ia embora no outro dia, ele tinha que dar o máximo de instrução possível. Isso não é pouco não, né? Depois que ele ressuscita o morto, ele pregou até o sol clarear. E com certeza ele não sentou na janela e nem dormiu mais. Mas diz aqui que Paulo, porque ia embora no dia seguinte, falava com ele e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ele não desmaiou, não, ele morreu. Então Paulo, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia o proveito que isso iria trazer para os irmãos, então ele gastou todo o tempo daquela noite pregando. Imagine uma hora dessa. Era para acabar o culto, mas não acabou. Ainda com o milagre, normalmente se fosse hoje ia acabar o culto, mas não acabou. A reação da igreja chama atenção. O texto vai dizer aqui, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O que você acha que aconteceria dentro de uma igreja hoje? Se morresse um e o pastor fosse lá orar, se o cara ressuscitasse? O que é que aconteceu aqui na igreja? Nada. E isso tem sido um dos grandes problemas da nossa era. Eu vou contar um exemplo inverso aqui para vocês entenderem. Eu estava lá em Santa Rosa e uma pessoa chegou para mim, um irmão de outra igreja, e veio, pastor, olha que vídeo aqui, olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele mostrou um vídeo lá. Eu olhei o vídeo, olhei a pessoa se contorcendo lá, tal, e depois dele me mostrar, eu disse para ele, e ele fez, mas é forte, né? Eu disse, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, pela experiência que eu tenho. É de 80% a 90% de chance dessa pessoa estar drogada, tendo alucinação, não é demônio. Não, eu digo, olha, eu estou dizendo para você, é de 80% a 90% dessa pessoa está sob influência de droga e tendo alucinação, ela não está endemoniada. Depois eu catei o vídeo original e era de verdade uma pessoa que tinha sido presa drogada e estava tendo crise, não é? De alucinação, não era demônio, mesmo não. Ela tinha tomado a nova, né, que é a do Walking Dead, que a pessoa fica como um zumbi, querendo morder os outros e comer os outros, é uma coisa terrível. Mas eu olhei para ele e ele fez, mas é forte, Deus, meu querido, forte é Deus, que pega uma pessoa com quase 2.000 demônios no corpo e numa palavra só ele está liberto. Então o que o diabo faz na vida da pessoa não chega nem perto do que Deus faz quando salva. Ele olhou para mim e fez, é mesmo, né, irmão? Mas
Gente, eu só pensei nisso, nessa conversa que eu tive com um rapaz no outro dia. Não estou dizendo que milagre não é importante, que é dispensável. É bom nós ouvirmos falar acerca da intervenção de Deus, que Deus não é aquele Deus que está sentado lá em cima sem se importar. Cada milagre que nós temos a oportunidade de testificar demonstra para as pessoas que nós temos um Deus que está sentado no trono reinando, mas está com a gente na vida da gente. Só que perto daquilo que Deus fez quando alcançou a nossa vida, a obra que Ele está fazendo para santificar a nossa vida, aquilo que nos aguarda no final da caminhada, a perfeição que virá para o corpo e o céu, gente, essas coisinhas não são nada. São coisas que estão o tempo todo sussurrando na nossa vida a voz de Deus: olha, eu estou com você. Ainda que você não esteja me vendo, olha, só é você olhar. Vez por outra eu dou um sinal que estou com vocês. Então, nesse sentido, Paulo vai lá, ora, o morto ressuscita, e aí vamos subir para o terceiro andar de novo. Então diz, e subindo, eles celebraram a ceia. Existia uma coisa importante, muito mais importante que aquilo que aconteceu com Eutico, era trazer à sua memória a obra que o Filho de Deus fez quando veio a esse mundo e morreu naquela cruz, para que eles pudessem estar celebrando aquele momento, pudessem estar celebrando aquela vitória, pudessem estar experimentando a presença de Deus como eles estavam experimentando, e pudessem estar vendo com os seus olhos Deus dizendo: eu estou presente no meio de vocês, operando aquele milagre. Ainda que ele não operasse o milagre, ele estaria lá, porque a fé é suficiente para nos atestar isso. Mas ele resolveu se manifestar no meio do seu povo. Então ele opera o milagre, só que o culto não acabou. Existiam coisas que eram importantes e que deveriam ser feitas, e uma delas era trazer à memória aquilo que o Filho de Deus fez para conferir àquelas pessoas que estavam lá o direito de participar da família de Deus. E diz, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Então acabou a ceia, ninguém vai embora, nem vai ficar fazendo tendel aqui porque Deus ressuscitou o morto. Não. Senta todo mundo que eu vou pregar até amanhã de manhã. Então, primeiro, o centro do culto é a pregação. Segundo, os sacramentos, ou o nome que nós usamos hoje para não confundir com o do catolicismo, as ordenanças, que é a ceia e o batismo, devem ser praticadas de maneira bíblica. E aí se está uma marca que identifica uma igreja genuinamente evangélica. Infelizmente, nem toda igreja evangélica tem como centro a pregação da palavra. A maior parte daquilo que se expõe na mídia sobre a igreja evangélica, a marca delas é campanha. Segunda marca é semente ou voto. Terceira, dinheiro. E aí você está citando um monte de coisa e não acha a palavra de Deus como centro da fé. Na verdade, a palavra de Deus é usada como um instrumento para fazer as pessoas acreditarem que aquilo que o principal para eles é verdadeiro. Mas uma igreja genuinamente evangélica, ela tem a palavra de Deus como centro do culto, que nunca é longa. Não existe pregação longa. Existe crente que não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Não tem prazer. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu enfrentei algumas lutas assim, porque não foi, alguém chegava: pastor, o culto demorou demais. E eu dizia para a pessoa: isso não é um problema meu. Um problema seu com Deus. Vá, chegue em casa, se tranque no seu quarto e diga para Deus: Deus, eu não suporto cultuar o Senhor mais de 1h30. Depois, vinha de novo. Até que acabou numa assembleia. Estava numa assembleia da igreja, a pessoa levanta a mão e abre a boca para dizer: olha, o culto demorou muito domingo. Eu disse: olha, eu já disse para você mais de uma vez que isso não é um problema meu com você. É um problema seu com Deus. Vá, se tranque no seu quarto em casa quando você chegar e diga para Deus: Deus, eu não suporto passar na tua presença mais de 1h30 por semana. Não é problema meu. Eu passo 10 e fico feliz. Imagine uma pessoa que acha a pregação chata e longa, vai para Fiel. Você pode até dizer, tem 55 minutos cada uma, mas tem 6 por dia. Você chega, pregação, sai para lanchar, volta a pregação, sai,
aí depois tem um bate-papo, vai comer, volta a pregação, depois pregação, vai tomar banho, toma café, volta a pregação e pregação. 10h30, 10 horas da noite, 10h30, volta para casa, dorme, acorda de manhã de novo, vamos correr lá porque tem pregação. E é assim, não deveria existir nada assim, que deveria trazer mais prazer para nós. Deve ser um conjunto de coisas, mas o ouvir a palavra de Deus é aquilo que é mais importante. Então Paulo, ele de propósito prolongou o seu sermão até meia-noite. Morre um, desce, ressuscita, celebrou a ceia, aí lá no fim vai dizer que depois que partiu o pão e comeram, ainda lhes falou largamente. Qual a hora do sermão terminar? Na hora que o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, aí sim todo mundo foi para casa. Eles não trataram com desprezo o milagre, gente, mas eles não fizeram o culto como se o milagre fosse a coisa principal. Depois que Paulo foi embora, eles dizem que eles levaram vivo o jovem e ficaram confortados, ficaram consolados por aquilo que Deus havia feito no nosso meio. Então a nossa vida cristã deve ser vivida nessa perspectiva. Então, o que é uma igreja evangélica? É uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus e administra aquilo que Deus estabeleceu para que nós administremos. E aí, quando a gente fala dos sacramentos ou das ordenanças da ceia e do batismo, é uma complicação por aí, gente. De vez em quando a gente vai para alguns lugares que eles celebram a ceia que a gente fica horrorizado. Ou vamos para alguns batismos por aí que a gente fica, gente, não vou nem citar aqui porque aí o pessoal vai saber onde foi e tudo mais, né? Mas a gente chega assim numa igreja que não é a nossa, e quando olha lá no banco do batismo, a gente olha assim, meu Deus, vão batizar aquele ali, nem crente é, mas está lá corroquinando. Se você vai para o anel pentecostal, o apelo é na hora, né? Não precisa se converter. Na hora, se está lá no dia do batismo, ele chama na hora. Se você quer se batizar, venha. Porque, infelizmente, abraçaram aquela tradição católica do poder regenerador do batismo, né? Pagão, sem batizar, e depois que batiza, vira um anjinho. Então, não vira. Nem a gente, quando batiza, vira um anjinho. A gente continua pecador. Então, nesse sentido, tem que ter a palavra de Deus como centro e tem que administrar as ordenanças que Deus deixou, ceia e batismo, da maneira como a Bíblia estabelece. Então, vendo isso, biblicamente falando, então a possibilidade dessa igreja poder ser uma co-irmã nossa na caminhada rumo à glória. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a nunca achar uma pregação longa. Para mim, eu me converti numa igreja, gente, que o culto começava às 7 da noite e não tinha hora para acabar. E quando eu cheguei aqui, que a primeira pessoa abriu a boca para dizer que o culto foi longo e a pregação foi longa, eu fiquei horrorizado. Eu, como novo convertido, cresci numa igreja em que era normal a pregação durar de 2 a 3 horas no domingo à noite. E ninguém ia embora. Ninguém ficava falando nada, saía todo mundo feliz do culto. E aí você prega, em vez de 40 minutos, 1 hora, o irmão vem reclamar porque a sua pregação demorou 20 minutos mais. Eu digo, oh meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se Paulo tivesse aqui, fosse o pastor, ele estava, como diz um bom nordestino, estava lascado. Então vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa semana, Senhor, e te agradecemos, Senhor, da maneira como o Senhor restaurou a nossa saúde e nos permitiu estar aqui com os irmãos, Senhor, já que há 8 dias atrás não foi possível, Senhor. Eu quero te agradecer por isso, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Se o nosso caminho estiver fundamentado nela como lâmpada e como luz, Senhor, estaremos seguros, Senhor. Por isso, nos ajuda a aprender com ela e que aquilo que a gente viu aqui, que pode ser aplicado para a nossa vida, Deus, a fim de que nós não cometamos atitudes que não sejam corretas com a expressão da nossa fé, que o Senhor não permita mais, Senhor, que nós venhamos cometer esses erros e que, a exemplo desse livro, Senhor, que o tempo todo, ó Deus, lembrando do livro de Atos, principalmente, Senhor, nos momentos em que nós tivemos que participar de algum momento de luta, de sofrimento, que nós venhamos ouvir sempre a tua voz ecoar
Senhor, nos nossos ouvidos, nos dizendo que o Senhor está ali conosco, Senhor. Por isso, pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, a nossa fé seja firmada, Senhor, e ela continue, Senhor, ó Deus, rumo àquele dia em que o Senhor vai nos presentear, nos levando para perto de Ti. Por isso, o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite. Nós Te pedimos assim, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?